Olá, boa tarde, 1h32. Eu quero agradecer muito a sua audiência. Você que está acompanhando a programação da TV Gazeta, a afiliada da Record TV no Acre, e acompanhava o Gazeta Alerta, conduzido pelo Astério Moreira, agora você está com o Gazeta Entrevista. Quero muito agradecer a sua audiência, quero pedir a sua atenção. Vou explicar o porquê. O Gazeta Entrevista, de uma maneira muito modesta, talvez alguns possam entender enxerida, né? Tem se aventurado por discutir alguns temas nacionais e a gente faz isso na medida do possível, não é? Porque as informações que nós temos aqui, em boa medida, são as mesmas às quais você tem acesso. Claro, diferencia um pouco. Às vezes temos uma ou outra fonte em Brasília, temos amigos que trabalham na imprensa e isso dá alguma diferença em um ou outro detalhe. Mas, digamos, naquilo que é essencial, sabemos a mesma coisa. O nosso nível de informação é basicamente o mesmo. Mas isso é no que se refere à informação. A experiência de vida ou a sua percepção a respeito dos problemas de ordem pública, é disso que eu preciso aqui. E, às vezes, como eu estou falando, nós temos nos aventurado em discutir alguns temas de importância nacional. E hoje, por exemplo, nós vamos tratar novamente, semana passada isso já foi discutido aqui, e essa semana nós retomamos. Hoje, dia 6 de junho. Amanhã, como diz o Márcio Souza, tem o costume de ser dia 7. E amanhã está agendada a retomada do julgamento do marco temporal. É uma ideia, uma tese polêmica que trata a respeito, sobretudo, da demarcação de terras indígenas. O marco temporal, ele fixa, é uma referência para a União demarcar terras indígenas. Se eu pudesse dar uma manchete, seria isso. Se eu pudesse explicar, seria isso o marco temporal. É, digamos, uma permissão dada por lei para que a União tenha uma referência temporal. A partir daquela data, é possível demarcar terra indígena. Daquela data para trás, não é possível. E que data é essa? 5 de outubro de 88. A data da nossa Constituição, quando nasceu a última, né? A última Constituição foi parida, foi gerada. Correto? Só que se estabelece uma discussão poderosa e forte. E é uma discussão poderosa e forte com pessoas que nós brancos, não povos originários, que nós temos conhecimento, são povos que lutam há 523 anos. Certamente havia luta antes disso, mas há 523 anos eles lutam. Por que eu estou falando isso? Porque, parceiro, pode ficar tranquilo. Eles não vão desistir. Eles não vão desistir de lutar. E amanhã o Supremo Tribunal Federal retoma esse julgamento. Eu não estou dizendo que eles vão julgar amanhã, eles vão recomeçar a discussão. Bom, estou colocando esse preâmbulo porque aqui, mais uma vez, nós vamos ter a presença de uma liderança indígena. Aqui o jovem Rui Manchineri, ele é diretor executivo da organização não governamental indígena Matpahá. É isso? Isso. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa Gazeta Entrevista, Rui. Muito obrigado, Itan. Rui. Rui. Muito obrigado, Itan, novamente. Eu quero agradecer também ao público que é fiel à Gazeta e ao seu programa também de entrevista. É sempre necessário, Itan, pessoas como você dar espaço a essa visibilidade que está acontecendo agora e as pautas, né, que está entrando em ação novamente, né? A gente vê um cenário político
de retirada de direitos das populações indígenas, em todos os sentidos. Então, a gente vê um ataque sistemático à retirada desses direitos. Mas eu acho que eu vou tratar como uma conversa, em um debate, para que também o público possa entender sobre essa temática, que é tão importante para nós e que veio à tona, porque ano passado o STF colocou em último caso para ser julgado, e daí, devido às pressões, talvez, ele não colocou como um processo em andamento. Então, voltou esse ano de novo o julgamento do marco temporal no STF. Pois é, mas, Rui, eu entendo que aquele adiamento do Supremo Tribunal Federal me parece que foi um acerto, né? Foi. Me parece que foi um acerto, porque imagine, não sei, que também de repente, se o Supremo tivesse votado pela inconstitucionalidade, o PL 490 acho que nem teria sentido, né? Não. Na Câmara dos Deputados agora, não sei. Isso é um acerto seu, sim. A gente entende, e até a própria APIB e COIAB, que são duas organizações importantes a nível de organização indígena do Brasil. Um é chamado APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e a outra é COIAB, que é Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. As duas atuam ao nível Brasil e a COIAB atua a nível da Amazônia. Então, o entendimento jurídico deles o adiamento foi uma forma de poder passar futuramente essa PL na Câmara dos Deputados. Então, realmente. E daí, então, a gente precisa, para entender o marco temporal, a gente precisa voltar no passado, como o senhor falou. Então vamos lá. Vamos lá. Para tentar entender, do ponto de vista conceitual, Sim. O que é essa ideia do marco temporal? Então, como o senhor falou, o marco temporal, ele é uma linha do tempo na qual as terras indígenas estavam sendo marcadas na promulgação da Constituição de 88, de 5 de outubro. E daí, a gente precisa entender que, no Brasil, houve um processo de exploração e invasão de Portugal. A gente chama de colonização de Portugal. E daí houve um afastamento da costa. Existiam indígenas, populações indígenas na costa brasileira. Hoje, agora, nos estados que é conhecido como Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, na invasão ou no descobrimento de Portugal, houve esse afastamento da costa do Brasil para a parte central do Brasil. As populações indígenas, digamos, as que estavam na Mata Atlântica ali, no litoral, elas tiveram que entrar no país, né? Isso. Um processo de interiorização. Isso. E também houve dois tipos de aspectos, dois países que estavam em ascensão nessa época também. Portugal vinha pela costa do Brasil mais aqui, e também a gente tinha a Espanha. Então a população indígena se viu acuada, rodeada dentre esses dois países, né? E teve que ser deslocada. Eram só as duas maiores potências da época, né? Nós estamos falando do século XIV, XV, XVI, XVII, por aí. Pois é, então se viu como um afastamento histórico. E nisso a gente procura entender que na Constituição de 88 já havia esse processo de deslocamento histórico das populações indígenas. Então, antes um território já ocupado, já não estava mais ocupado, por causa dessas grandes potências que tiraram as populações indígenas dessas terras. Então, a gente também tem aqui o processo de correria, Itam. Daí esse processo de correria... Mas aí o processo de correria que você já 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 deu um salto agora para o século XX já, né? Já especificando final aqui do século XIX, início do século XX. A colonização do Acre, o Acre já era Brasil, então houve esse processo de correria. Correria, eu posso até ler aqui para ter um termo técnico, ele é a dívida dos extrativistas da época. Então, consistia na expulsão e dispersão das populações indígenas, além do aprisionamento de mulheres para serem entregues aos seringueiros como recompensa por seus trabalhos. Então, aqui no Acre também teve esse processo de deslocamento das populações e miscigenação dessa população também. Então, os seringueiros, as pessoas que estavam nesse processo de exploração do Acre,
como matéria-prima a extração da borracha, tinha tomado as mulheres indígenas e daí tiveram vários filhos. E daí a gente teve um processo muito histórico e muito, acho que negativo da criação dessas populações, porque era um processo de tomada. A mulher não tinha escolha para o seu marido. Então, muitas das vezes, isso era um comprometimento não consentido pela mulher indígena. Então, houve também esse processo de exploração. Então, a gente precisa entender o que houve no passado para entender o presente e ver como é que vai ficar no futuro. Então, esses três laços históricos, né, da própria construção do Brasil, desse processo eugênico de Portugal e demais países, com o devido tema, que é a exploração de outros países para conquistar e também dividir riquezas e poder suprimir essas populações. Porque antes a premissa de Portugal era dizer que o indígena não tinha alma e daí ele precisava ser catequizado para ter alma. E isso suprimia vários aspectos da população indígena, desde o seu modo de viver, da cultura, da sua fala, foi proibida a fala para as questões indígenas, então ele não poderia falar nem a sua língua raiz, então houve esse processo também. Então às vezes a gente entende esse processo na qual o indígena não tem mais contato com a sua fala por conta disso, advindo desses tipos de exploração e acho esse processo eugênico de Portugal, desculpa. Não, eu entendo o que você está dizendo. Agora, me parece que esse raciocínio que remonta ali o século XVI, século XVII, é um raciocínio, para muitos de nós que estamos assistindo a esse programa, ou assistindo a uma outra entrevista, esse raciocínio histórico, em que pese ele seja correto, né, a gente precisa colocar esses referenciais, eles distanciam o debate do marco temporal. É um paradoxo, mas é verdade. Deixa eu colocar aqui uma pergunta do Luiz Carlos. Pergunta ao entrevistado: o marco temporal leva em conta e ignora todo o sofrimento de centenas de anos dos povos indígenas? Ele está perguntando isso. Ou ignora todo o sofrimento? Ele está perguntando isso. O marco temporal leva em conta ou ignora o sofrimento dos povos indígenas ao longo de tanto tempo? Como a gente falou no debate, né? Acredito que sim. As populações indígenas, assim como você bem falou no começo, a gente sempre batalhou por direito à vida, por direito à terra, nesses 523 anos e até antes. Então acredito que é uma forma também de desrespeito e um agravamento nos direitos já previstos na própria Constituição. Então a gente tem dois artigos dentro da Constituição, que é o artigo 231 e 232, que prevê o direito originário às terras que são das populações indígenas. Eu acredito que sim, porque é uma tese na qual desrespeita a própria Constituição. Tem aqui uma pergunta que eu queria que você respondesse após o intervalo. Primeiro, o Carlos do bairro Floresta, ele está te perguntando o seguinte: com o advento da propriedade privada, olha o raciocínio, com o advento da propriedade privada, surgiu desigualdade no mundo. Esse é um ponto de partida do raciocínio dele. Todos têm sua propriedade. Então você já vê que o Carlos ele tem uma percepção liberal da economia, digamos assim, né? Muitas propriedades nas mãos de poucos. Aqui ele está querendo dizer o quê? As terras indígenas são muito grandes para o tanto de indígena que tem ali. A população é pouca para muita terra. É o que ele deixa sugerido aqui. E poucos sem propriedade nenhuma. Isso é justo? Ele pergunta. Na mesma questão, venham perguntar se o Congresso Nacional não existe mais. Todas as decisões tomadas no Congresso Nacional são derrubadas no Supremo Tribunal Federal. Carlos, em relação a esse rabicho aqui da tua abordagem, é claro que o Congresso Nacional existe. Agora, existe também um entendimento de que o que se chama de lei ordinária, que foi esse recurso utilizado para poder fazer essa modificação na Constituição, há quem diga que não se pode modificar a Constituição Federal por meio de uma lei ordinária. Então,
Então é claro que o Congresso existe, o Supremo também, e o Supremo, como guardião da Constituição, não pode permitir isto, né? Então, só para te responder esse rabicho da sua pergunta, mas depois do intervalo, o Rui Manchineri vai responder a você, tudo bem? Vamos para o intervalo e já voltamos. O debate aqui, Marco Temporal, no Gazeta Entrevista.